E aí galera, tudo bem? Professor Leonardo Martins da disciplina de Geografia e hoje vamos tratar de dois assuntos bastante pertinentes ao Enem, biomas e urbanização. Então, a primeira questão com relação aos biomas do Brasil e tem um detalhe importantíssimo, além de biomas brasileiros, biomas mundiais. Estude não apenas os biomas do Brasil, ou seja, Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado e também a Amazônia. Pegue outros biomas além destes, também a taiga, que serve bastante para a indústria de celulose e madeira, madeiras de luxo. Professor, a taiga, qual a sua localidade? Norte do Canadá e também norte da Rússia. Perceba também que além desse bioma taiga, existe um outro bioma muito importantíssimo que constantemente cai em prova, que é o do deserto. O deserto tem uma característica importantíssima com relação à amplitude térmica, ou seja, durante o dia a sua temperatura é de 50 graus, à noite é 0 graus, ou seja, a amplitude térmica do deserto são características que vêm sendo cobradas deste bioma. Com relação ao Brasil, é importante você decorar os seus 6 biomas, Pampas, Caatinga, Mata Atlântica, a Amazônia e também o Cerrado. Então perceba, essa parte de biomas vem sendo cobrado constantemente. Vamos dar uma olhada na primeira questão com relação aos biomas. A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro, que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi, primeiramente, você tem que saber onde que fica o bioma, este bioma que vem sendo cobrado na questão, a araucária. Por exemplo, o bioma Mata Atlântica, ele vai de Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A araucária, ela se encontra neste bioma. Então você tem que primeiro ter algumas informações, o seu porte, que é uma árvore de grande porte, uma vegetação conhecida como perennifolia, ou seja, as suas folhas caem de forma mais demorada. Além disso, é uma araucária angustifolia. Professor, que nome é esse? Angustifolia, são folhas estreitas. Porque se você for pegar um outro bioma como a Amazônia, ela possui o tipo de vegetação latifoliadas. Ou seja, como é que eu vou fazer para lembrar desses nomes? Bom, quando você estuda história, normalmente o seu professor fala em latifúndios. O que são latifúndios? Grandes pedaços de terra. Ou seja, o que são latifolias? Grandes pedaços de folhas. Então, determinados locais do Brasil, dependendo do clima, do relevo e do seu solo, vão ter características latifoliadas, perennifoliadas, que também não caem constantemente, e essa araucária caducifolia, que pode ser caindo, folhas caducas, e angustifolia, ou seja, folhas finas ou folhas estreitas. No caso da araucária angustifolia, que é uma característica deste bioma que ele vem trazendo para a gente, que é o bioma da araucária, a gente vai analisar as questões já tendo essas informações. Detalhe, alguns biomas você fica atento ao índice pluviométrico. Como? Floresta amazônica, você percebe que a pluviosidade, o índice de chuvas da floresta amazônica é de quase 3.000 milímetros anuais. Em contraste a isso, você pega o bioma da Caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, você percebe que o índice pluviométrico do bioma da Caatinga não passa de 700 milímetros. Não é à toa que o nosso clima é semiárido. Esse clima semiárido, nosso característico, mas muito próximo ao clima do deserto, que é um clima árido. Professor, se o clima do deserto, o clima árido, ele tem uma precipitação, uma pluviometria de quantos milímetros anuais? Cara, o clima do deserto, ele tem uma pluviosidade de 600 milímetros anuais. O nosso semiárido nordestino são de 800 milímetros. Então perceba, falta pouco para o nosso semiárido nordestino ter uma característica de deserto. Mas professor, ninguém liga para o bioma da Caatinga, porque não tem o que devastar. Tem sim. Esses caixotes que é utilizado para colocar frutas nessas grandes feiras são feitos com a madeira da Caatinga. Ou seja, o bioma está sendo devastado além disso.
Perceba que também há fonte de energia da lenha, que vem sendo cortada para sendo utilizado como uma matriz energética. Então perceba, cada bioma, os 6 biomas brasileiros, eles possuem características diferentes, mas com relação a clima, com relação ao relevo, quanto mais alto, menos vegetação, ao seu porte. Por exemplo, existe um termo na floresta amazônica chamado floresta ombrófila. Professor, o que é uma floresta ombrófila? É uma floresta que vive permanentemente na sombra. Ou seja, suas copas altíssimas fazem com que a luz do sol não penetre nessas vegetações, não bata no solo. Ou seja, essas características climáticas de relevo, esse conjunto de elementos da natureza é que faz a formação de cada bioma brasileiro. Seja ele o único bioma exclusivo do Brasil, que é a Caatinga. Professor, quando você fala o único bioma exclusivo brasileiro da Caatinga, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que todos os restantes dos biomas brasileiros, seja ele Mata Atlântica, seja ele o Pantanal, seja ele o Pampas, ou seja ele a Amazônia, eles têm um território que pegam em outros países, sejam países andinos ou países platinos. O único bioma exclusivo brasileiro é o da Caatinga, que é indígena, a Mata Branca, ou a Mata Aberta, né? Então vamos para a questão. A imagem retrata a araucária, a árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro. Qual seria o bioma? No caso, Mata Atlântica. No entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi... Vamos para os itens. Item A. O avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação da região sudeste. Primeiro, o bioma da araucária, ele é um bioma exclusivo da região sul. Você não pode esquecer isso. É um bioma exclusivo da região sul brasileira. Aqui está dizendo região sudeste. Então, o item A é um item incorreto. Item B, a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos da região centro-oeste do Brasil. Só um minuto. Quando você fala de região centro-oeste do Brasil, você fala do bioma cerrado. E o bioma cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil, depois da Amazônia. O problema do cerrado é que ele vem se expandindo, quer dizer, vem diminuindo, mas existe um tipo de cultivo que está expandindo no cerrado, que no caso é o cultivo da soja. A soja, o Brasil, é uma referência mundial. Óbvio, somos o maior produtor de soja do planeta, mas isso tem um preço. Qual é o preço? A expansão da fronteira agrícola brasileira. Professor, isso está expandindo para onde, pelo amor de Deus? Para a floresta amazônica. Ou seja, a cada 9 minutos que se passam, 40 campos de futebol estão sendo devastados. Por causa da expansão dessa economia do plantio de soja e também do milho. Cana-de-açúcar também, que é uma das nossas matrizes energéticas. Então vamos para o item B. A contínua ocupação agrícola intensiva de grãos da região centro-oeste do Brasil, voltando, este bioma araucária, ele é da região sul, ele não é da região centro-oeste. O bioma da região centro-oeste é o bioma do cerrado. Item C. O processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste brasileiro? Existe essa expansão da atividade canavieira no Nordeste? Existe sim, até por causa do etanol, a cana-de-açúcar, as indústrias de cachaça. Mas perceba, Nordeste brasileiro não é da araucária. A araucária é um tipo de vegetação adaptada a climas temperados. Professor, e o Brasil tem clima temperado? O Brasil tem um clima na região sul, que é abrangido pela massa polar atlântica, que perpassa esses ventos frios para a região sul do Brasil e assim dá um tipo de clima temperado, típicos da Europa. Então, item C, item errado. Item D. Avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira extraída principalmente no sul do Brasil. Este item D é o item correto. Professor, por quê? O avanço da indústria de papel, esse tipo de madeira é importantíssimo para a indústria de papel e celulose. Fora a exploração de madeira, de móveis de luxo. A qualidade da madeira é extremamente cara pela sua qualidade. Professor, e o item E está errado por quê? O adensamento do processo de favelização sobre as áreas da Serra do Mar na região sudeste. De novo, região sudeste. O bioma é característico da região sul brasileira. O processo de favelização já é outro processo de degradação, inchaço urbano e por aí vai. Então, inicialmente, essa é a dica primordial ou inicial e básica para você entender algo sobre biomas do Brasil. Então perceba, a nossa outra ideia é trabalhar urbanização.
Vamos para a próxima questão, falando sobre urbanização brasileira, que não deixa de estar ligado com os biomas, porque a ação humana, a ação antrópica, é que vem devastando esses grandes biomas da nossa área brasileira. Inclusive, o bioma da Mata Atlântica, reza a lenda em alguns livros, que ele tem apenas 6%. Porém, eu já vi livros e grandes estudiosos falando em 5% e 4%. Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão, ela fala, a partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial. Detalhe, anos 70, desconcentração. A desconcentração industrial foi algo que aconteceu no Brasil e, a partir da década de 70, pelo seguinte fato. Qual foi o fato? Olha, tudo era relacionado à região sudeste. As primeiras indústrias, as primeiras rendas cafeeiras, o dinheiro que era comprado para a indústria de Ford, de veículos, os asfaltos, primeiramente foi na região sudeste brasileira. Então, continuando. Vou dar uma lida novamente. A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, ou seja, o que antes era localizado na região sudeste, agora passou a se descentralizar, ou seja, a descentralização industrial. Uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo por novas áreas do sul e para alguns pontos do centro-oeste, nordeste e norte. Ou seja, após essa desconcentração industrial, essas regiões centro-oeste, nordeste e norte vem ocorrendo praticamente uma migração de retorno. Mas por que, professor, essa migração de retorno? Hoje, muitas áreas da região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades conurbadas, ou seja, ligadas umas às outras, têm um grande fluxo de comércio e mercadorias. O aluguel de ambientes e de lojas nessas áreas é caríssimo. O que é que os grandes industriais, as grandes empresas estão fazendo? Indo para outras áreas onde o governo oferece isenção fiscal. Anote isso. Como assim isenção fiscal? Eu sou um grande empresário, eu quero ir para a região nordeste, região norte, o governo dá para mim de graça a terra. Eu não pago aluguel, não pago água nem nada. Professor, por quê? Porque é um estímulo para eu trazer a minha empresa para essas áreas, nordeste e norte, uma desconcentração industrial. Vamos lá. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo para novas áreas do sul e para alguns pontos do centro-oeste, nordeste e norte. Vamos para os itens. Falando na região norte, falando em região norte, lembre-se, na região norte nós temos uma zona maquiladora. O que é uma zona maquiladora? É uma zona montadora. O polo da Zona Franca de Manaus, ele foi um desses polos construídos para poder atrair pessoas, empresários e a economia para a região norte brasileira. Professor, por quê? Porque é a região de maior vazio demográfico do Brasil. É a região de maior vazio demográfico do Brasil. Professor, o que é vazio demográfico? Demo é o capeta? Não. Demo é o povo. Gráfico, vazio demográfico. Vazio de pessoas nessa região. Professor, me dá isso em porcentagem. Apenas 4% da população brasileira está na região norte. E a região norte é equivalente a 47% do território brasileiro. Vamos aqui para os itens. Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é a obsolescência dos portos? Não. A estrutura brasileira colonial que até hoje se permanece é a de exportação de mercadorias. Então, o item A não é o correto. Estatização de empresas, pelo contrário, no processo da década de 70, 80 e 90, o que começou a acontecer foi o processo de privatização de empresas. Várias agências reguladoras, como a ANEEL, a Anatel, que meu amigo Natiel gosta muito, e a Anatel. Então, item B, item errado. Item C, eliminação de incentivos fiscais? Óbvio que não. Eu acabei de falar que o governo dava incentivos fiscais para que as empresas se desconcentralizassem e fossem para outras áreas do Brasil. Item C, errado. Ampliação de políticas protecionistas? Pelo contrário, se fosse ampliação de políticas protecionistas, as empresas permaneceriam pagando altos impostos e pagando aluguéis em determinadas áreas de economia alta no Brasil, como o Sudeste brasileiro. Item D também é errado, C é errado, B é errado. Item E, desenvolvimento dos meios de comunicação. Pronto. Este é o item correto. O desenvolvimento dos meios de comunicação. O Brasil, com a sua segunda revolução industrial, que já era para estar vivendo a terceira igualmente, nesse período aos países europeus, estava passando pela segunda. O aumento dos meios de comunicação, a propaganda influenciando a vida das pessoas, a compra, o consumo. Então, os meios de comunicação, de uma forma geral, informática, telefonia, fez com que essas áreas do Brasil se interligassem e não tivesse mais a necessidade de ter uma concentração de
recursos ou de serviços apenas na região sudeste, e sim na região norte, nordeste e centro-oeste. Obrigado a todos, assim fica a dicas de geografia. Um abraço para o nosso curso de férias aqui do Vestibular Dragão do Mar, em parceria